como que é essa questão da islamização na França hoje aí? Como que a igreja tem respondido a isso? É um dos grandes desafios, né, de um trabalho na França hoje. Não, porque quando nós chegamos aqui, a gente tinha essa visão, né? Os muçulmanos, eles têm um monte de filhos e depois mais um monte de filhos, mais um monte de filhos, e vai chegar um momento que só vai ter muçulmano e o cristianismo vai morrer. Mas isso não é uma verdade. A gente, vivendo aqui, a gente viu que não é bem assim que acontece. Na nossa região, estamos falando da nossa região, tá? Aonde a gente conhece, tá? Então, eles são assim, vem, né, um casal muçulmano lá do norte da África, né, o marido e a esposa. Aí eles vêm para cá. Aí eles têm filhos, sim. Só que esses filhos que nascem aqui, eles já têm a cultura francesa, porque eles vão na escola, eles já se misturam. Aí, pode ser que eles casem com um muçulmano, mas pode ser que eles casem com franceses. Aí já a terceira geração já não segue mais. E ali já morre mesmo, porque você vê aquela senhorinha que usa o turbante lá na cabeça, que não mostra o cabelo, a filha pode ser que não, mas a neta já está com o cabelo mostrando e já não tem mais nada disso. Então, quer dizer, eles se aculturam também. Então, não é aquela coisa fechada, não. Aqui na nossa região a gente vê bem isso. Eles se aculturam e morrem. O que aconteceu na Europa, toda a Europa, na França também, foram algumas ondas de imigração, né? Nós tivemos uma onda de imigração logo após a Segunda Guerra Mundial, que quando tomaram Marselha, no sul, o exército, a legião francesa no deserto, ajudou, né, que era formado pelo pessoal da Líbia, pelo pessoal do Senegal, por todos esses países, eles ajudaram na luta, eles vieram para cá, ajudaram na luta em Marselha. Então a maioria deles ficaram, depois da guerra acabou, a maioria ficaram. E houve uma tolerância com esse pessoal de migrar para a França. Então houve uma leva muito grande. Esse pessoal que chegou em 45, eles já estão na terceira geração aqui. Então, nessa terceira... E eles ficaram mais ou menos naquela região ali de Marselha, esses que vieram, né? Depois teve outras migrações, como de 2015, aí que o pessoal lá que saiu da Síria, né? Mas aí entrou para outra direção, para o outro lado, eles chegaram no norte, em Paris, ali por cima, né? Passaram pela Alemanha, ficaram na Alemanha e tal. Então, depende da onde e como eles vêm. Existem aqueles que atravessam de barquinho no Mediterrâneo, que chegam na Espanha, a maioria deles, né? Ou na Itália também, Malta, né? Mas a tendência deles é ir para Paris. O que o governo francês faz, ele reloca, quando ele identifica, porque o refugiado é um status dado pela ONU. Então ele chega aqui procurando um asilo, né? Procurando um refúgio, asilo. Então ele é cadastrado, é levantada a vida dele para saber se ele é refugiado ou se ele está querendo uma imigração, uma vida melhor, entrou clandestinamente, essas coisas. Se ele for refugiado, esse status que a ONU dá, ele tem direito a todos os benefícios de lei na Europa, inclusive aqui na França. Então o governo francês pega o refugiado, que tem o estado da ONU, e recoloca essa família no interior, porque o interior é mais barato para o governo sustentar do que em Paris, não é? Sim. O refugiado que vem fugido mesmo, que vem clandestino e entra, esse acaba em Paris, nas grandes cidades, tentando fazer biscate na rua para sobreviver. Então, assim, quando você anda em Paris, por exemplo, você vê assim, uma multidão ali de refugiados na rua. Na verdade, não são refugiados, eles são imigrantes ilegais. O refugiado, ele consegue abrigo do governo, né? Uma lei internacional consegue abrigo do governo e é recolocado, e é sustentado, e é reintegrado, família e tudo. Quando eu cheguei na França, morava em Marselha ainda, nos primeiros 6 meses, eu trabalhei num centro de refugiados, voluntário, dando aula de inglês para os filhos de refugiados. Um trabalho que era de uma missão finlandesa, e estavam pedindo professor de inglês,
E aí me voluntariei e trabalhei lá 6 meses, porque as crianças falam árabe, elas chegavam na França, eram deslocadas para a série, já entravam na escola. As crianças chegam na França no dia seguinte estão na escola, né? É coisa do governo local. Só que ela não só fala o árabe, então ela precisava aprender o francês, e na escola na França hoje se ensina inglês também. Então a criança já chegava perdida, né? Precisando aprender logo mais 2 idiomas. Então eu passei a dar aula para essas crianças durante os 6 primeiros meses. Foi uma experiência muito legal, foi um trabalho muito legal. E eu aprendi uma coisa assim, interessante, porque quando a gente pensa no muçulmano, existem em graus diferentes, né? O muçulmano, como o cristão, né? O cristão que se diz cristão, mas não é nada, e o cristão comprometido. O muçulmano também. O muçulmano, na verdade, é uma identidade dele. Ele, por exemplo, eu conheço muçulmanos que se converteram a Jesus e são muçulmanos, mas são crentes. Se você perguntar, ele fala que é muçulmano. A cultura é muçulmana dele. A família é muçulmana. Ele é muçulmano, ele se diz muçulmano, mas ele aceitou Jesus, ele é crente. Uma coisa meio complicada para nós. Mas existem essas coisas aqui. E o que bem a Valéria falou, né? Quando nós chegamos aqui, nós conversamos com o pessoal da igreja, o pessoal que mora aqui na região, já os idosos, e eles falam o seguinte, que os muçulmanos, os imigrantes, os refugiados, eles vêm para cá para fazer o trabalho que o francês não quer fazer. Que trabalho o mais baixo, mais simples, né? Trabalho que o francês não quer fazer, eles vêm para fazer esse trabalho. Então, tem mão de obra para eles. Então, de uma maneira ou de outra, eles são aceitos, são bem-vindos. E na nossa região não existe preconceito contra eles. Né? Contra o estrangeiro, não tem, a gente não vê preconceito aqui contra eles. Mas aí o que ela falou é verdade. A segunda geração já é 50%, a terceira geração já se aculturou para a nossa região. ao secularismo que vocês falariam aí. Que acontece também com o cristão, né? Isso. Exatamente. A mesma história, se você vê antigamente, do Antigo Testamento, lá do Êxodo. As pessoas vão se mexer. Depois vai esquecendo, aí depois volta.